O dia ainda nem clareou direito, mas o Vidigal já tá acordado. Jéssica já estava de pé com o cabelo preso num coque torto e a roupa simples de sempre. Calça legging preta e uma blusa desbotada. No fogão, enquanto colocava a caneca de plástico em cima da mesa improvisada, olhou para o Miguel, ainda encolhido no colchão. Dormia de boca entreaberta, com a coberta puxada só até a metade. A luz fraca que entrava pela fresta da janela batia de leve no rosto dele. 8 anos, magrinho, esperto, com aquele olhar de quem enxerga mais do que devia para a idade. Miguel, acorda, meu filho. Já tá na hora, ela falou baixinho, com aquela voz cansada, mas carinhosa. O menino abriu os olhos devagar, esfregou o rosto e respondeu com um tom sonolento. Já tô indo, mãe. Ela sorriu de leve. Toma o café logo, senão vai se atrasar para a escola. Avisou, colocando o pão com margarina na frente dele. Miguel sentou, ajeitou o uniforme meio gasto e começou a comer. Ficou em silêncio, mas dava para ver que ele queria falar algo. Depois de uns segundos, soltou. Mãe, a senhora vai voltar tarde hoje? Jéssica respirou fundo. Sabia o peso dessa pergunta. Hoje vai ser corrido, filho. Tem casa nova para limpar. Mas prometo que volto antes de você dormir, tá? Ele assentiu sem reclamar. Pegou a mochila e, antes de sair, parou na porta. Sabia que quando a gente faz o bem, Deus fica feliz, mãe? Ela travou um instante. Como é que uma criança fala umas coisas dessas? Do nada. Forçou um sorriso e respondeu. Sei sim, meu amor. E é por isso que a gente segue em frente. Assim que Miguel desceu a ladeira em direção à escola, Jéssica trancou a porta do barraco, pegou a bolsa velha e começou a caminhada morro abaixo. O corpo doía, principalmente os ombros, mas ela não podia parar. 2 ônibus e uma caminhada longa a esperavam até chegar no primeiro trabalho do dia. No caminho, cruzou com Dona Valéria, a vizinha fofoqueira que vivia encostada na janela, olhando tudo. Valéria arregalou um sorriso falso. Bom dia, Jéssica. E aí, como vai a vida de madame? Perguntou num tom carregado de ironia. Na luta, como sempre, respondeu, tentando não dar conversa. Mas a mulher não perdeu a chance de soltar veneno. Ah, mas cê sabe, né? Esse menino teu aí vai crescer sem pai nesse morro. Vai acabar igual ao pai dele. Jéssica parou. O coração apertou, mas não deixou a raiva subir. Apenas respirou fundo, engoliu seco e seguiu andando sem olhar para trás. Não valia a pena discutir. O pai de Miguel, ela quase nunca falava sobre ele. Tinha se envolvido com coisa errada, foi preso e depois sumiu da vida deles. Era uma sombra que ela tentava não deixar cair sobre o filho. Chegou no ponto de ônibus com aquele aperto no peito. O coletivo veio lotado, como sempre. Ficou em pé, segurando firme a barra de ferro, enquanto a cabeça rodava em 1000 pensamentos. As contas, a comida, o uniforme novo que Miguel precisava, a humilhação que provavelmente ia engolir na casa dos patrões. E não deu outra. Na casa do seu Armando, o patrão explorador, o dia foi pesado. Ele reclamou do jeito que ela limpava, pediu para fazer hora extra sem pagar e ainda soltou aquela frase que ela já tinha ouvido tantas vezes. Olha, hein, Jéssica? Tem fila de gente querendo esse emprego. Se não tá satisfeita, pode cair fora. Ela apenas abaixou a cabeça e respondeu com a voz baixa. Sim, senhor. Horas depois, já exausta, ainda tinha mais uma casa para limpar. As pernas tremiam de cansaço, mas ela seguiu. Quando finalmente chegou de volta no Vidigal, a noite já tinha tomado conta. Subiu a ladeira devagar, respirando fundo, quase sem forças. Ao abrir a porta, encontrou Miguel dormindo no chão, com um lápis na mão e um desenho embaixo do rosto. Era ela e ele, de mãos dadas, com uma frase tortinha. Mamãe, eu vou ser médico para cuidar da senhora. Jéssica sentiu um nó na garganta. Se ajoelhou ao lado dele, acariciou o cabelo do menino e deixou as lágrimas caírem, silenciosas, para não acordá-lo. Naquele momento, a pergunta veio forte na cabeça. Até quando vou aguentar? Mas, do lado de fora, no quintal, ela ergueu os olhos para o céu escuro e viu uma única estrela brilhando mais do que as outras. Lembrou das palavras do filho. Quando a senhora estiver triste, olha para o céu. Sempre tem uma estrela que Deus manda só para lembrar que ele está olhando.
E ali, no silêncio da noite, sentiu uma força estranha, como se de alguma forma aquela estrela fosse um sinal para não desistir. O dia parecia igual a todos os outros. O ônibus lotado, o barulho do trânsito, a correria dos patrões. Mas por dentro, Jéssica carregava um peso diferente. Desde que viu Miguel dormindo com aquele desenho nas mãos, algo nela estava inquieto. No prédio de Copacabana, onde limpava o hall e os corredores, os moradores passavam apressados, quase sem olhar. Só um parecia reparar de verdade. Seu Afonso, um senhor de cabelos brancos que sempre lia jornal no banco do jardim. Ele tinha um jeito calmo, como quem já viveu muita coisa e agora só observava o mundo passar. "Bom dia, moça", ele disse, fechando o jornal devagar. "Tá cansada, né?" Jéssica forçou um sorriso. "Bom dia, senhor. A vida não para." Ele apoiou o jornal no colo e olhou nos olhos dela. "Dá pra ver que o caminho é longo. Mas também dá pra ver que você carrega algo mais. Não é só o peso da rotina." Jéssica hesitou. Quase nunca falava da própria vida, mas aquela voz mansa a desarmou. "Moro no Vidigal. Tenho um filho de 8 anos. Faço o que posso, mas às vezes parece que não vou dar conta. Trabalho o dia inteiro, ouço coisas que machucam e ainda tem quem diga que meu menino vai acabar igual ao pai dele." Seu Afonso escutou em silêncio. Depois, falou com uma serenidade que parecia vir de muito longe. "Às vezes, Deus coloca pedras no caminho, mas também manda pessoas para mostrar onde pisar sem se machucar. Não desista. Tem mais força dentro de você do que imagina." Ela engoliu em seco. Não era só o que ele dizia, mas o jeito como dizia. Parecia um recado. Mais tarde, enquanto passava pano na sala da patroa, ouviu sem querer uma conversa no telefone. "Sim, o curso de cuidadora de idosos ainda está com vaga. É gratuito, lá no centro comunitário. Vou mandar minha sobrinha tentar." A palavra curso ficou martelando na cabeça de Jéssica. Logo lembrou das palavras de seu Afonso. Era como se tudo estivesse ligado. Na volta para casa, parou no ponto e viu um homem simples pregando na rua com um microfone velho. "Ei, você que está cansada, não desista. Nada é impossível para quem tem fé." Ela parou por um instante. Não conhecia aquele pregador, mas sentiu como se falasse direto com ela. Quando chegou ao barraco, o silêncio a recebeu. Miguel já dormia, encolhido no colchão. Ao lado dele havia um pedaço de papel amassado. Jéssica pegou com cuidado. Era uma letra tortinha, meio insegura. "Mamãe, eu vou ser médico para cuidar da senhora." Ela sentiu o coração apertar. Sentou-se no chão, ao lado do filho, segurando o papel com as mãos trêmulas. As lágrimas vieram sem pedir licença. Acariciou o rosto do menino adormecido e pensou em tudo que já tinha engolido calada. Podia ser difícil, podia parecer impossível, mas naquele instante entendeu que não podia parar. Olhou pela janela. No céu, a mesma estrela solitária brilhava forte, como se confirmasse o que o coração já sabia. Ainda havia um caminho. Jéssica acordou com o peso de sempre, mas com algo diferente na mente. Aquele bilhete tortinho do Miguel, prometendo ser médico para cuidar dela, ainda estava na bolsa. De vez em quando, ela abria e lia de novo, como se precisasse lembrar por que estava seguindo em frente. Preparou o café, ajeitou o uniforme do filho e o acompanhou com o olhar enquanto ele comia. Miguel parecia perceber que a mãe estava pensativa. "Mãe, tá tudo bem?" perguntou com a boca ainda cheia de pão. "Tá, meu amor. Só tô pensando umas coisas. É sobre aquele curso que a senhora ouviu ontem?" Ela se assustou com a pergunta. "Como você sabe?" "Porque a senhora ficou com o mesmo olhar que teve quando falou que queria que minha vida fosse diferente." Jéssica respirou fundo. Era isso mesmo. Era por ele. Mas o medo de não dar conta pesava. Depois de deixar Miguel na escola, pegou os 2 ônibus como sempre, trabalhou o dia todo limpando a casa dos outros e, no intervalo, o pensamento insistia. E se tentasse o curso? Na hora de voltar, não pegou o caminho de costume. Desceu em outro ponto e foi até o centro comunitário. O prédio era simples, com um portão meio velho, mas cheio de gente entrando e saindo. Ela se aproximou com passos tímidos. Na recepção, uma moça simpática perguntou se precisava de ajuda.
Ouvi falar do curso de cuidadora de idosos. Ainda tem vaga? A moça abriu um sorriso. Tem sim. Só precisa trazer seus documentos e preencher essa ficha. É rápido. Enquanto preenchia, Jéssica sentia as mãos suarem. Era só um formulário, mas parecia o começo de algo muito maior. Na volta para casa, encontrou Dona Valéria encostada na porta, como sempre. Fiquei sabendo que você vai estudar agora. Vai virar doutora? Disse rindo com aquele tom de deboche. É só um curso, Dona Valéria. Para cuidar de idosos, quem sabe arruma um trabalho melhor. A mulher deu uma risada curta, cheia de veneno. Cuidar de velho? Isso não dá futuro. E olha, teu menino vai acabar igual ao pai dele. Não adianta tentar mudar o destino. Jéssica sentiu a raiva subir, mas engoliu seco. Não respondeu. Seguiu andando sem olhar para trás. Quando entrou em casa, Miguel já estava esperando na porta. E aí, mãe? Ela mostrou o papel da inscrição, cansada, mas com um brilho diferente nos olhos. Consegui, filho. Vou começar semana que vem. Miguel sorriu e a abraçou forte. Viu só? Eu falei que Deus gosta quando a gente tenta. Naquela noite, ela ficou olhando pela janela do barraco. No céu, a mesma estrela solitária brilhava e dessa vez parecia um pouco mais perto. Os dias ficaram mais longos. Agora, além da faxina nas casas dos patrões, Jéssica tinha o curso à noite. Acordava antes do sol, pegava 2 ônibus lotados, passava o dia esfregando o chão e carregando baldes. E quando o corpo pedia descanso, ela ainda precisava ter forças para seguir até o centro comunitário. Lá, sentava numa cadeira de madeira ao lado de outras mulheres que traziam o mesmo olhar cansado, mas com uma pontinha de esperança escondida. A professora, Dona Marlene, falava devagar. Explicava como cuidar de idosos, como dar um banho, trocar uma roupa de cama sem machucar quem já está frágil. Jéssica prestava atenção em cada palavra, como se estivesse absorvendo algo muito maior do que apenas técnica. Enquanto aprendia, imaginava que aquele conhecimento podia ser a chave para abrir uma porta que ela nem sabia que existia. O corpo, porém, sentia o peso. Teve um dia que, voltando do curso, adormeceu dentro do ônibus e quase perdeu o ponto. Desceu tonta, subiu a ladeira devagar, com as pernas pesadas. Quando entrou em casa, Miguel já dormia. Ele sempre tentava ficar acordado, mas o sono acabava vencendo. Ao lado do colchão havia outro papel amassado. Dessa vez, ele tinha desenhado ela de uniforme branco, com um crachá pendurado no pescoço, e escreveu por baixo, na letra tortinha: Mamãe, a senhora é minha heroína. Jéssica sentiu os olhos marejarem. Se ajoelhou ao lado do filho, acariciou os cabelos dele e chorou baixinho para não acordá-lo. No dia seguinte, levantou cedo como sempre. Enquanto descia o beco para pegar o ônibus, ouviu as vizinhas cochichando. Uma dizia que ela estava querendo ser melhor que os outros. Outra soltava que esse negócio de curso não dá em nada. E claro, Dona Valéria não perdeu a chance de jogar veneno. Ah, Jéssica, você acha mesmo que vai mudar de vida só porque está fazendo um cursinho? Isso é besteira. No fim, vai acabar do mesmo jeito, limpando a sujeira dos outros. Ela respirou fundo, segurou a vontade de responder e continuou andando. Não podia gastar energia com quem queria ver sua queda. No centro comunitário, Dona Marlene sempre repetia uma frase que ficava ecoando na cabeça dela. Às vezes, cuidar de quem mais precisa é uma forma de cuidar da gente mesma. Jéssica levava isso como um lembrete silencioso. Mesmo exausta, sabia que estava plantando algo diferente. Certa vez, dentro do ônibus, depois de um dia puxado, sentiu uma tontura forte. A vista escureceu e ela precisou se apoiar. Uma senhora sentada percebeu e segurou seu braço. Respira, filha. Você está muito fraca. É só cansaço. Vai passar. A mulher tirou da bolsa uma barrinha de cereal e entregou. Come isso. Deus dá força, mas a gente também precisa se cuidar. Pequenos gestos como esse apareciam no caminho, como se alguém lá de cima estivesse dizendo que ela não estava sozinha. Quando chegava em casa tarde da noite, Miguel às vezes fingia que estava dormindo, mas abria os olhos só para sussurrar. A senhora está cansada, né, mãe? Mas vai dar certo, eu sei. Ela sorria, mesmo com o corpo pedindo cama.
Abraçava o menino e sentia que, de alguma forma, aquele amor era a força que a mantinha em pé. Depois de apagar as luzes, sempre olhava pela janela. E lá estava ela, a estrela sozinha, brilhando do mesmo jeito. Cada vez que via, sentia como se fosse um sinal para continuar. Os dias seguiam na mesma batida. Trabalho de dia, curso à noite, corpo exausto. Mas pouco a pouco, Jéssica começou a se sentir mais confiante. Já sabia algumas técnicas novas, conseguia enxergar que aquele curso realmente podia ser uma porta. Só que, como sempre, quando a vida parecia querer dar um respiro, vinha algo para testar a força. Foi numa quarta-feira. Ela já tinha limpado 2 casas e ainda ia direto para a aula. No meio da tarde, o telefone tocou. Era a vizinha da frente, Dona Neuza, que às vezes ficava de olho em Miguel. A voz dela veio aflita. Jéssica, o Miguel tá passando mal. Teve febre e tá deitado? Acho melhor você vir. O coração de Jéssica disparou. Pediu licença à patroa, pegou a bolsa e saiu correndo. 2 ônibus depois, chegou no Morro Ofegante, subiu a ladeira quase sem fôlego e entrou em casa. Miguel estava deitado, suado, o rostinho quente. Mãe, eu tô bem, só tô com frio, murmurou fraco. Jéssica molhou um pano e colocou na testa dele, tentando controlar o desespero. Era só febre, mas o medo sempre tomava conta. Ele tossia baixinho, com aquele jeito frágil que só criança doente tem. Passou a noite em claro, vigiando o filho. No dia seguinte, levou Miguel no posto de saúde. Era virose, nada grave, mas ele precisava ficar em casa uns dias. Isso significava faltar no curso, talvez perder conteúdo importante. Na fila do posto, com Miguel encostado no ombro dela, a cabeça girava. Será que tô tentando demais? E se eu não conseguir equilibrar tudo? E se ele precisar de mim e eu não estiver? Naquele momento, Dona Valéria apareceu, como se tivesse farejado a oportunidade de cutucar a ferida. Tá vendo? Nem começou esse curso e já tá largando o menino de lado. Eu falei que não adianta querer ser o que não é. Você devia aceitar tua vida do jeito que é. Jéssica segurou as lágrimas, engoliu em seco e não respondeu. Nos dias em casa, cuidando de Miguel, o cansaço bateu mais forte. À noite, quando o filho dormia, ela ficava olhando os materiais do curso sobre a mesa, sentindo uma pontinha de culpa por ter faltado. Mas, como sempre, Miguel parecia ter um jeito de falar as coisas na hora certa. Quando melhorou um pouco, se sentou ao lado da mãe, ainda com a voz fraca, e disse: Mãe, a senhora não vai parar, né? Filho, eu fiquei pensando... Não, mãe. A senhora sempre falou que a gente tem que tentar até o fim. Deus tá vendo. Ele não vai deixar a gente sozinho. Ela abraçou o menino, sentindo as palavras dele como um empurrão. Podia ser difícil, podia doer, mas não ia parar. Na semana seguinte, voltou ao curso, atrasada no conteúdo, mas decidida a recuperar o que perdeu. Dona Marlene percebeu o semblante dela e disse com calma: às vezes o caminho fica mais pesado antes de melhorar. Segura firme. Naquela noite, quando chegou em casa, Miguel já estava dormindo de novo. Ao lado dele, mais um papelzinho amassado. Mamãe, não desiste. Eu confio na senhora. Jéssica sentou no chão, segurou o bilhete e deixou as lágrimas caírem. Depois olhou pela janela. A estrela solitária ainda estava lá, brilhando como se dissesse: continua. Os dias foram passando e Jéssica voltou ao ritmo. Miguel já estava melhor, com aquele sorriso que iluminava o barraco. Mas o corpo dela sentia cada vez mais o peso. Era como se estivesse sempre correndo contra o relógio. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, cuidava do filho e ainda precisava manter a casa minimamente em ordem. Numa manhã, depois de uma faxina na casa do seu Armando, Jéssica desceu as escadas, segurando firme o balde e a vassoura. O patrão apareceu na porta, com aquele olhar arrogante. Olha, Jéssica, vou precisar que você fique mais tempo amanhã. Tem mais serviço. Ela respirou fundo. Amanhã não vou poder, senhor. Tenho compromisso. Compromisso? Ele ergueu a sobrancelha. Tá escolhendo agora? Porque se não tá satisfeita, tem fila de gente querendo seu lugar. Jéssica baixou a cabeça, sentiu a raiva ferver por dentro, mas segurou. Não podia perder aquele dinheiro.
Só respondeu, quase num sussurro: eu venho sim. No caminho de volta, sentiu o coração apertado. Era como se o mundo quisesse lembrá-la a todo momento que sonhar tinha um preço. Quando chegou ao curso naquela noite, estava com o olhar distante. Dona Marlene percebeu e se aproximou depois da aula. Jéssica, você tá bem? Ela respirou fundo, os olhos marejados. Às vezes parece que tô lutando contra tudo. Contra o tempo, contra as pessoas, contra o medo. Dona Marlene colocou a mão no ombro dela. Você não tá sozinha. Quando a gente decide mudar, o caminho balança mesmo. Mas lembra, sempre aparece alguém para ajudar quando a gente mais precisa. No dia seguinte, algo diferente aconteceu. Quando terminou a faxina no prédio, encontrou seu Afonso sentado no banco do jardim, como sempre. Ele olhou para ela com aquele sorriso calmo. Sabe, moça, tava pensando, preciso de alguém de confiança para me ajudar com umas coisas em casa. Coisas simples. Organizar remédios, fazer companhia. Não é pesado. Você toparia? Pago direitinho. Jéssica ficou sem reação. Era exatamente o tipo de experiência que o curso estava preparando. Eu toparia sim, senhor. Então combinado. Passa lá amanhã. Acho que pode ser bom para nós dois. Naquele momento, sentiu como se uma porta tivesse se aberto. Pequena, mas real. Quando chegou em casa, Miguel estava na porta esperando. Mãe, como foi hoje? Ela se abaixou e abraçou o filho. Foi bom, meu amor. Acho que Deus mandou mais uma chance pra gente. Naquela noite, antes de dormir, Miguel ficou olhando para a mãe e disse: eu falei que ele estava vendo, né? Jéssica deitou, exausta, mas com um sorriso leve. E como sempre, antes de fechar os olhos, olhou pela janela. A estrela brilhava igual, mas agora parecia menos distante. As semanas passaram num ritmo apertado, mas Jéssica foi firme. De manhã seguia para o trabalho pesado, à tarde ajudava seu Afonso no prédio chique de Copacabana, e à noite, com o corpo pedindo cama, ia para o curso. Aos poucos, já não se sentia tão perdida nas aulas. Aprendeu sobre alimentação, cuidados com a pele frágil dos idosos, pequenos exercícios para manter a mobilidade. Cada nova lição era como uma peça que se encaixava, formando uma imagem que antes parecia impossível. O trabalho com seu Afonso também trouxe algo diferente. Ele não era só um patrão qualquer. Era paciente, educado, contava histórias de quando era mais jovem, falava sobre livros, músicas antigas. Às vezes, oferecia um café e perguntava sobre Miguel, como se realmente se importasse. Esse seu menino tem olhar de quem vai longe. E você tem uma força que nem sabe que carrega, dizia ele, com um sorriso tranquilo. Jéssica se pegava pensando nisso durante o caminho de volta ao morro. Tinha gente que, mesmo sem ser da família, parecia enviada só para lembrar que ela não estava sozinha. O curso, no entanto, não era só fácil. Chegou a faltar uma aula porque Miguel ficou gripado de novo. Teve outra vez que quase desistiu, depois de um dia humilhante na casa de seu Armando. Mas sempre aparecia algo para empurrá-la de volta. Um bilhete do filho, um gesto de alguém no ônibus ou as palavras de Dona Marlene. Quando a gente decide melhorar de vida, o caminho fica mais estreito antes de se abrir. Chegou o dia da última aula. O centro comunitário estava cheio. As colegas, todas com o mesmo sorriso de alívio, se arrumavam como podiam para a pequena cerimônia. Dona Marlene distribuiu os certificados, um por um, com palavras de incentivo. Quando chamou o nome de Jéssica, ela sentiu um frio na barriga. Recebeu o papel com as mãos trêmulas. Era só um diploma simples, mas para ela parecia um troféu. Uma prova de que, apesar do cansaço, ela tinha conseguido. Naquele momento, lembrou de Miguel e dos papéis que ele deixava escrito. Mamãe, não desiste. Lembrou das risadas de Dona Valéria dizendo que aquilo não daria em nada. Lembrou das lágrimas choradas em silêncio e, segurando o diploma contra o peito, sentiu um orgulho diferente. Voltou para casa mais leve, quase correndo pela ladeira. Quando abriu a porta, Miguel estava sentado no colchão, desenhando. Mãe! Ele correu para abraçá-la. A senhora conseguiu? Ela se ajoelhou, mostrou o diploma e sorriu. Consegui, meu amor. Consegui. Miguel apertou o papel como se fosse dele também. Eu sabia, mãe. Deus estava ajudando.
Naquela noite, Jéssica quase não dormiu. Ficou olhando para o diploma apoiado na estante improvisada, pensando no que viria depois. E pela janela, a estrela de sempre brilhava. Dessa vez, parecia ainda mais forte. Com o diploma em mãos, Jéssica sentia um misto de alívio e ansiedade. Ter terminado o curso era uma vitória. Mas e agora? O que faria com aquilo? Continuaria limpando casas para sobreviver? Ou teria coragem de buscar algo melhor? Enquanto pensava, a vida seguiu na mesma correria. Ajudava seu Afonso no prédio chique, trabalhava nas faxinas e cuidava do Miguel. Mas, num dia qualquer, seu Afonso chamou-a para conversar com um tom diferente. Jéssica, preciso te contar uma coisa. Uma amiga minha tem uma clínica particular para idosos. Ela vive reclamando que falta gente de confiança. Eu falei de você. Se você quiser, posso marcar uma conversa com ela. Jéssica ficou sem palavras. Era como se mais uma porta estivesse se abrindo, do nada. Eu quero sim, senhor. Quero muito. Ótimo. Vou ligar para ela agora mesmo. 2 dias depois, Jéssica estava na recepção da clínica, com o coração acelerado. O lugar era diferente de tudo que ela já tinha visto. Corredores claros, pessoas idosas bem cuidadas, profissionais uniformizados. Ela se sentia pequena ali, mas segurou firme. A entrevista foi simples. A dona da clínica, uma senhora elegante chamada doutora Helena, perguntou sobre o curso, sobre as experiências, sobre por que ela queria o trabalho. Jéssica respondeu com sinceridade, sem tentar parecer o que não era. No final, a médica sorriu. Sabe, às vezes não é só o conhecimento técnico que importa, é o coração. E o seu parece no lugar certo. Pode começar semana que vem. Jéssica quase não acreditou. Saiu da clínica com os olhos marejados. Aquilo significava salário fixo, horário melhor, mais tempo para Miguel. Significava dignidade. No caminho de volta, desceu do ônibus e comprou um pão doce para o filho. Queria contar a novidade de um jeito especial. Quando chegou no barraco, Miguel estava sentado no chão, desenhando como sempre. Mãe, hoje eu fiz um desenho de um hospital, ó. É onde vou trabalhar quando virar médico para cuidar da senhora. Ela sentou ao lado dele, segurou o desenho e sorriu com os olhos cheios d'água. Então, meu doutor, adivinha? Agora a mamãe vai trabalhar num lugar onde cuidam de vovôs e vovós. É um emprego novo. Miguel arregalou os olhos, feliz. Sério, mãe? Agora a senhora vai cansar menos? Vou. E também vou ter mais tempo para você. Ele a abraçou apertado, como se entendesse o tamanho daquela conquista. Naquela noite, Jéssica olhou para o diploma pendurado na parede improvisada, depois para o filho dormindo tranquilo. Abriu a janela e viu a estrela solitária brilhando. Parecia dizer: Viu? Eu te falei que você não estava sozinha. A primeira semana na clínica foi um choque de realidade, mas de um jeito bom. Não havia gritos, humilhações ou ordens ditas com desprezo. O trabalho era pesado. Claro, cuidar de idosos exigia paciência, mas era diferente. Cada gesto tinha valor. Cada sorriso de gratidão que recebia fazia Jéssica lembrar por que estava ali. E o melhor, tinha horário fixo, salário garantido, sem precisar correr de uma faxina para outra. No fim do mês, quando pegou o primeiro pagamento, sentiu algo que não sentia há anos. Alívio. Não era uma fortuna, mas dava para pagar as contas sem sufoco e ainda sobrar um pouco para comprar o que Miguel precisava. Na volta para casa, passou numa loja simples do centro e comprou um tênis novo para ele, já que o antigo estava furado. Também pegou uma mochila mais resistente, para ele não precisar carregar os livros naquele saco velho. Quando chegou no barraco, Miguel estava sentado no chão, brincando com tampinhas de garrafa. Mãe, a senhora chegou cedo hoje, falou, correndo para abraçá-la. Agora a mamãe consegue chegar antes do sol se esconder. Olha o que eu trouxe para você. Miguel arregalou os olhos quando viu o tênis e a mochila. Mãe, isso é tudo para mim? É sim, meu amor. Agora a gente vai conseguir cuidar melhor das coisas. Ele abraçou os presentes como se fossem tesouros. Eu falei que Deus estava ajudando a gente, mãe. Eu falei. No dia seguinte, quando Miguel desceu a ladeira com o tênis novo, algumas crianças do beco olharam com curiosidade. E claro, Dona Valéria, que sempre estava por perto, não perdeu a chance de comentar. Tá chique, hein?
Ganhou na loteria, foi? Jéssica apenas sorriu. Não, foi só trabalho e fé. Valéria torceu os lábios, sem graça, e dessa vez não respondeu. Aos poucos, a rotina no barraco ficou menos sufocante. Jéssica conseguia chegar em casa antes, ajudava Miguel na lição sem o peso de um corpo quase desmaiando de cansaço. Ainda moravam no mesmo lugar, ainda havia dificuldades, mas o clima era outro. Parecia que um sopro de tranquilidade tinha finalmente entrado pela porta. Uma noite, enquanto ajeitava o colchão do filho, Miguel olhou para ela e disse: "Mãe, sabia que quando a gente não desiste, Deus fica feliz? Acho que ele tá sorrindo pra gente agora." Ela sorriu de volta, acariciando os cabelos dele. "Eu também acho, filho. Eu também acho." Depois que Miguel dormiu, Jéssica saiu no quintal, respirou o ar fresco do morro e olhou para o céu. A estrela solitária continuava lá, brilhando firme. Dessa vez, ela não parecia um sinal de esperança distante. Parecia um lembrete de que a esperança estava ali, bem perto, dentro dela mesma. Os meses passaram, e o que antes era só uma tentativa virou uma nova fase de verdade. Jéssica se adaptou à rotina na clínica, ganhou confiança, e as pessoas de lá passaram a admirá-la pelo jeito paciente e carinhoso com os idosos. De vez em quando, a doutora Helena elogiava o trabalho dela, na frente de todos, dizendo que era raro encontrar alguém com tanto cuidado no olhar. Aquilo enchia o coração de Jéssica de um orgulho silencioso. Miguel também sentia a diferença. Já não ficava tantas horas sozinho, tinha mais tempo para brincar, estudar e contar as novidades da escola. As notas melhoraram e ele falava com ainda mais certeza que um dia seria médico. Vez ou outra, trazia para casa desenhos onde apareciam os dois, de jaleco, lado a lado, como se ele quisesse incluir a mãe no próprio sonho. Até na comunidade, o clima em torno dela mudou. Dona Valéria, que antes só jogava veneno, agora evitava falar tanto. Um dia, encontrou Jéssica descendo o beco, arrumada com o uniforme da clínica, e comentou sem aquele tom de deboche de antes: "Parece que a vida tá melhorando para você, né?" Jéssica apenas sorriu, sem arrogância. "Tá melhorando sim, graças a Deus." Os pequenos detalhes começaram a ganhar significado. Conseguiu comprar um ventilador para aliviar o calor sufocante do barraco, reformou a porta que não fechava direito, trocou a lâmpada fraca por uma mais clara. Não era luxo, mas era dignidade. Certa tarde, seu Afonso precisou se despedir. Ia morar com a sobrinha no interior. Antes de partir, chamou Jéssica no portão. "Moça, lembra do que te falei? Que Deus coloca pessoas no caminho para mostrar onde pisar sem se machucar?" Ela assentiu, emocionada. "Lembro, sim. Pois é, você também foi uma dessas pessoas no meu caminho. Obrigado por tudo." Ele entregou um pequeno envelope. Dentro havia uma carta de agradecimento e um dinheiro extra. "Não é muito, mas é de coração. Cuida bem do teu futuro e do futuro desse menino. Ele vai longe." Jéssica chorou enquanto lia a carta, abraçando o envelope contra o peito. Mais uma vez, sentiu que nada era por acaso. Numa noite tranquila, sentada no quintal, Jéssica olhou para Miguel brincando com um carrinho. "Filho, lembra de tudo que passamos?" "Lembro, mãe, mas agora tá melhor, né?" "Tá sim, mas quero que você nunca esqueça que, mesmo quando tudo parece impossível, a gente não tá sozinho. Sempre tem uma mão lá de cima, ou uma pessoa certa que aparece para ajudar." Miguel sorriu, com aquela sabedoria simples que só criança tem. Igual a estrela, né? Que fica lá em cima para lembrar que Deus está olhando. Ela ergueu os olhos para o céu. A mesma estrela solitária brilhava como sempre, só que agora parecia mais próxima. Não era só uma lembrança do que faltava, mas uma confirmação de tudo o que foi conquistado. Jéssica respirou fundo e apertou o filho num abraço. "É isso, meu amor. Quem acredita, batalha e mantém o coração bom, sempre alcança. Pode demorar, pode doer, mas chega." E naquele instante, mesmo ainda morando no mesmo barraco, Jéssica sentiu que tinha vencido. Não era sobre riqueza ou fama, mas sobre ter transformado a dor em força, o medo em coragem e a solidão em esperança. A estrela continuava lá, mas agora, dentro dela, havia muitas outras acesas.